tem. Como eu vinha falando para vocês, já desde domingo, quando surgiu o assunto que eu comentei aqui no vídeo com vocês sobre a realidade das conversas, o assunto do Gabriel Veron estar vivo, eu comentei com vocês que o São Paulo estava, vocês podem puxar aí o vídeo, conversando com um lateral direito e as conversas e o nome deveria vazar nos próximos dias e voilá. O nome vazou ontem. O que eu já disse para vocês, eu preferia muito que o Moreira fosse oportunizado. Como eu falei, o São Paulo tem Igor Vinícius, tem Moreira e tem Ferrarese. Até o Juan Tressolde pode fazer, às vezes, de jogar de lateral direito. Então, eu particularmente não contrataria. Acho que o Mike é um jogador que merecia uma atenção. Acho que a gente tem o Igor Felisberto. Não concordo e não acho que faça sentido. Então, para mim, essa é uma das más notícias na minha concepção. Essa é uma das más notícias que eu tenho, ou melhor, que eu enxergo. Eu não concordo com uma contratação de lateral direito. E aí vamos falar sobre a questão do nome que vazou, que é o Cedric Soares, né? Um jogador que está parado desde o meio do ano passado. É um jogador de 33 anos, com larga experiência de Premier League, larga experiência de Europa, seleção portuguesa. É um jogador experiente, 33 anos. É um jogador com um bom passado, vamos chamar assim, com um currículo sólido. É um jogador que tem, é o que eu ouvi, que é um jogador de grupo, não tem perfil de estrela, é, gostou da oportunidade, negociou com o Botafogo no ano passado, quase assinou com o Botafogo. O Internacional tentou fazer a contratação dele depois que o próprio São Paulo recusou o Moreira e o Cedric não quis naquele momento assumir porque não era início de temporada, não sei. Foi o que eu ouvi. Era alguma coisa nesse sentido que o Internacional já tinha feito proposta para ele, ele recusou e que o Botafogo e ele quase acertaram a chegada dele para o time. Não me lembro, não sei exatamente o que, porque eu perguntei, mas o que que não fez fechar? Falaram, não sei exatamente. Depois o Botafogo acabou comprando o Vitinho, que é o lateral direito que veio da Premier League também. Mas o Botafogo estava perto de anunciar o jogador e agora surgiu essa oportunidade. Essa conversa já vem rolando desde o final da semana passada. Foi colocado o nome na mesa do São Paulo. O São Paulo estava avaliando. O Zubeldia queria conversar com o jogador aí, como foi anunciado até pelo Sgarbi, muito bem de informação ele acabou passando isso, ele é o jornalista que dá esse boom para a matéria, né? E ele confirmando isso, o jogador teve lá, mas essas conversas já vêm acontecendo desde que o São Paulo ainda estava nos Estados Unidos, e o São Paulo ficou de botar o jogador para conversar com o Zubeldia, entender a questão física, fazer exames médicos, conversar sobre perspectivas. É um jogador, como eu falei, tá parado faz um tempo, uma contratação dele vai chamar atenção e todo jogo vão ficar perguntando se ele não jogar, se ele não estiver bem. Tem que entender as perspectivas que ele tem, paciência, time, um monte de coisa. As conversas de ontem que eu posso dizer para vocês foram boas. Existe uma perspectiva de contratação grande, ou seja, não é um negócio simples porque envolve muita coisa, mas o que eu ouvi foi que as conversas e o encaminhamento de ontem foi muito bom. Então, na minha concepção, você vai falar assim, pô, Zanqueto, você criticando? Sim, vou voltar a repetir. A contratação dele, na minha opinião, não é uma contratação coerente, mesmo que seja barata. Não acho que seja coerente, é um jogador já mais velho. Aí tem experiência para um jogo de Libertadores, pode pesar. Gente, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Mas, do mesmo jeito que eu também achei que era bom trazer um Natanael, que era um jogador promissor, o São Paulo precisava disso, de jogadores promissores, até para oportunizar, para fazer vendas futuras, para colocar os moleques para girar, um monte de coisa. Acharia ótimo o Natanael brigando por posição com o Moreira, por exemplo, com o Igor Vinícius. Acho que seria uma briga muito forte, muito sólida. Acho que agregaria muito para o grupo. No caso do Cedric, já fica meio que implícito que quando ele estiver bem fisicamente, quem vai jogar é ele, e eu acho um desperdício